Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformar. Eu sou Angélica Marques e você sabe que eu criei esse espaço para falar sobre transformação de verdade. Aqui você vai transformar o seu corpo, a sua vida, a sua carreira, e eu trago convidados incríveis para trazer um exemplo ou uma história inspiradora que possa te ajudar a transformar a sua vida. Hoje, gente, é um dia muito especial para mim aqui no Pode Transformar. Eu tenho a honra de trazer uma pessoa que ele é um ícone da comunicação brasileira. Ele, além de ser comunicador, apresentador de TV, crítico, ele é uma pessoa que adora trazer as novidades quentinhas e fresquinhas pra gente. Só que, além disso, acima de tudo isso, ele é um ser humano maravilhoso e que inspira por conta da sua história de amor e de coragem. Ele é uma pessoa que, em tempos muito difíceis, escolheu ser uma pessoa autêntica, levantar bandeiras e deixar um legado para a sociedade brasileira. É com muita honra, com muito prazer, estou até emocionada, porque hoje eu posso chamar ele de meu padrinho, meu amigo pessoal. Bem-vindo, Leão Lobo. Minha linda, prazer. Eu estava ansioso para estar aqui, né? Ela não me convidava. Eu falei, como que ela não me convida? Prazer, meu amor. Tá aqui. Bem-vindo. A Muito casa é bom. sua. Só que hoje, gente, a gente vai falar de uma coisa bem diferente. A gente vai mostrar um lado dele que poucas pessoas conhecem, né? Que eu acho que é só mais quem está na sua intimidade, mas não deixa de ser um exemplo, assim, grandioso. Para mim, que acompanha a sua trajetória há muito tempo, sou fã. E hoje nós vamos falar de uma história que transformou não só a vida dele, mas dessas pessoinhas que ele trouxe para si, né, para chamar de família. Leão, hoje eu quero saber de você, quero que você conte para minha audiência, né, a respeito da sua paternidade. Por quê? Porque talvez hoje, gente, só para contextualizar, pareça uma coisa simples, fácil de fazer. Mas no tempo que você assumiu a paternidade da sua filha, né? Foi era 1991. Por aí. Então a gente vivia uma outra realidade, né, na nossa sociedade, e ter uma paternidade com as suas escolhas era uma coisa meio difícil de acontecer, de ser viável, né, na nossa sociedade. Como que foi isso para você? Primeiro, você sempre teve desejo de ser pai na sua adolescência, de constituir uma família? Não. não, porque eu, sabendo que eu era homossexual, Tá. eu achava que isso não ia acontecer na minha vida. Então, eu nunca pensei sobre isso, né? Uhum. Não é que eu não queria, é que eu nunca pensei sobre, né? Eu imaginava a minha vida envelhecendo sozinho, essa coisa toda, né? E aí, por acaso, né? Essa semana estamos completando 34 anos. Foi ontem! Da minha filha, né? Aniversário da Ana Beatriz. E, na verdade, isso tudo começou há 35, então, Sim. anos atrás, né? Sim. A mãe dela trabalhava comigo e aí veio e me contou que estava grávida e que não sabia o que ia fazer. Tá. Aquilo já, na hora, eu falei, não, eu te ajudo a criar. Foi de imediato, foi de bate-pronto. Quando você porque soube... como ela falou que eu não sabia o que ela ia fazer... Aquilo mexeu com você. Aí eu falei, não, eu te ajudo a criar. E aí contei para minha irmã, que é psicóloga. Aí a minha irmã falou assim, não deixa ela fazer bobagem. Tá. Né? Porque Era uma opção, era uma né? opção. Então, aí ela já tinha um menino que estava com a mãe dela no Ceará. E já estava, acho que com 6 anos nessa época, 5 para 6. E aí ela ficou assustada mesmo, Sim. né? E pouco tempo de São Paulo, aquela coisa, ela veio para trabalhar, para poder buscar o filho depois e tal. E aí, mas na hora eu falei assim, eu cuido. Tá. E aí eu fiquei pensando o que era esse eu cuidar, né? E aí comecei a levá-la ao médico, comecei a cuidar da mãe, né? Tá. E fui me encantando
por todo tudo o aquilo. processo. Foi todo o processo e fui me sentindo pai, mas eu não falava, né? Tá. E aí, como que foi? Então, aí ela aceitou, ela achou Sim, esse assim, gesto ser um gesto... E começamos a fazer todos os exames, aquela coisa toda. E quando ela foi para a mesa, né, que ia nascer já, ela falou assim, é uma menina, então vai chamar ou Ana Beatriz ou Camila. Aí eu falei, ai não, Camila não, vai virar Camilinha, vai ser Ana Beatriz. Escolhi assim, da hora. Tá. Aí quando a moça veio com ela no paninho, assim, já, aí falou assim, nasceu a Camilinha. Eu falei, não, é Ana Beatriz. E comecei a chorar, evidentemente. Sim. Fiquei muito emocionado e... É mágico, né, esse momento, mágico, né? E o cheirinho, né, né, do bebê, tudo aquela lindo, coisa. Né? Ela nasceu super cabeluda, já. Até hoje ela tem um cabelo lindo. E... Bom, fui me apaixonando. Quando eu falo sempre que ela que me adotou, porque quando ela tinha 8 meses, ela estava no bercinho, e aí a mãe dela falou, eu vou até o supermercado, fico olhando ela. Eu estava lendo, tá. e fiquei ali do lado do berço, de repente, ela dormindo, de repente ela acordou, mamã, e aí olhou para mim, papai. Ai, que coisa linda! Entendeu? E aí, daí para diante é só paixão, só amor. De vez em quando ela fala, ai pai, que saudade de ficar no seu colo, de não sei o quê, né? Que é uma... Ela está com 34 agora, né? Foi ontem o aniversário dela, é uma menina linda, né? Uma querida. Que já tem dois filhinhos lindos, né? Tem a Laura, que é uma querida, né? Minha neta amada, foi um segundo presente que eu ganhei de Deus, como eu falo, e o Davi, agora de 7 meses, que é um... Que é uma graça, gente, é uma fofura, também. Tem umas pernocas, um pé, super ativo. E, Leão, ali naquele momento, quando você assumiu, então aí você foi para o registro da criança. Isso. Você registrou no seu nome como pai. Então, eu fiz uma coisa errada, na verdade. Me conta. Não, legalmente, hoje eu não poderia fazer isso de jeito nenhum. É a tal da adoção à brasileira, que eles chamam, né? Porque ela ficou ali, mas não tinha o nome ainda e tal. E aí um dia a mãe dela falou assim... precisamos batizá-la e tal, né? E aí a gente foi lá em Aparecida, batizou e tal. Que lindo. Mas ela não tinha o nome, né? Tá. E precisava do registro. Do registro. Aí nós fomos no cartório, a mãe dela falou, vamos no cartório e registramos. Eu falei, mas é assim? Aí chegamos lá, eu perguntei pro rapaz do cartório, ele falou assim, eu falei, olha, eu não sou o pai, mas ele falou assim, não, se ela está dizendo que você é o pai, você é o pai. O cara já me corrigiu, assim, né? Aí eu falei, é assim? Já te chamou ali para sua responsabilidade. Mas aí eu falei, eu chamei o chefe do cartório, porque ainda eu estava desconfiado daqui. Tá. Aí eu expliquei, ele falou a mesma coisa. Não, se ela está dizendo que você é o pai, você é o pai. Eu digo, é assim, então tá. Não faziam o teste do DNA, né? Nada. Aí nós registramos e tal. E eu falo que foi errado, porque num debate, depois de anos, né? Ela estava comigo, inclusive, e era sobre a adoção e tal. E aí tinha um juiz lá, e o juiz me deu uma bronca, falou, você não fez errado, tem todo um processo, e não sei o que. Ela me olhou, assim, ela era pequena ainda, ela falou assim, pai, nós vamos ser presos. Você sabe, Leão, que eu tenho um irmão adotivo, né? E eu entendo como é, porque assim, hoje, gente... a gente teve muita evolução até mesmo dentro da nossa lei, né? Dos direitos. Maravilhoso esse chá. E depois, no final, vai ter uma surpresa sobre chás, né, Leão? Nós vamos contar. Enfim, e aí... É um processo árduo no Brasil. Naquele tempo, minha mãe, nós adotamos o meu irmão, ele veio da FEBEM, nós fomos na instituição da FEBEM mesmo. E nós levamos, assim, em média, de uns 7 a 9 anos para legalização. Porque teve que fazer acompanhamento com psicólogo, assistente social. Então, tinham as visitas, porque ficava muito em cima. E já era assim para uma família tradicional brasileira. Isso. E naquele tempo, não havia nem a possibilidade, gente, né, de um casal homoafetivo ter um filho adotado. Não podia, era mal visto pela sociedade. E já vai emendar com a segunda pergunta que eu tenho para você.
no seu caso, né, foi o destino mesmo que te presenteou, o universo, Deus, né, que trouxe para você, Ana Beatriz. E foi maravilhoso que nesse sentido que você falou, vários assim, primeiro do meu ciclo, né? Então começaram assim, eu também vou adotar. Aí teve um amigo meu que era meu fã lá de Sorocaba, aí ele adotou 2 crianças e tal, e aí isso começou a virar, não vou dizer moda, mas virou habitual no Brasil. Você abriu a porta da possibilidade para outras famílias que tinham porque tanto aí amor. Começou essa discussão mesmo no Brasil, sociedade. Na sociedade. E é isso que a gente vai falar aqui, ó. Porque na época que você assumiu essa paternidade, né, o Brasil ele ainda tinha, gente, muito preconceito, né? O leão, ele é um ícone também, né, um marco aí para nós na sociedade, porque naquele tempo, nos anos 80, 90, era muito difícil você erguer uma bandeira sobre diferenças, quaisquer que sejam elas. E, naquele momento, o leão, ele se assumiu publicamente na televisão, que também foi uma coisa, porque a gente tem muitos atores famosos que não podiam, né, falar. Porque foi em 1984, ou seja, 6 para 7 anos antes da Bia nascer. Então. E era um tabu absurdo. Absurdo. Né? E eu fui, na verdade, eu comecei em 84 na Folha da Tarde, graças. Eu falo que na vida a gente tem uma estrada. Sim. E aparecem alguns anjos que ajudam a gente a percorrer esse caminho. E o Carlos Brickman, que era um jornalista muito famoso da época da área de política e tal, ele era muito amigo da minha família, do meu irmão, principalmente, porque trabalhou no Jornal da Tarde com meu irmão. Então, ele me conhecia desde pequeno, assim, mas assim, meio de longe. Tá. E aí ele foi eu comecei a fazer rádio. E eu estava na Rádio Gazeta, fazia um programa chamado Rola Gazeta. E o Carlos Brickman participava no estúdio falando de política. E eu entrava por telefone, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde, eu fazia o Divirta-se no Jornal da Tarde, que era uma sessão que dava dicas de shows, de cinema, de teatro, de restaurantes. Eu lembro de ver você falando sobre peças de teatro, né, como crítico. E aí eu comecei a fazer esse programa de casa, por telefone, eu dava dicas para o fim de semana, essa coisa toda. E aí um dia, quando acabou o programa, o Carlos Brickman me liga e fala assim, garotinho, eu estou assumindo a Folha da Tarde e eu queria muito um crítico de televisão e um colunista de televisão. Dá para ser? Aí eu falei assim, mas não tem o Ferreira Neto? Aí ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, eu quero um crítico de televisão e um colunista de televisão, uma coluna de televisão. Olha que legal. Aí eu falei, acho que eu entendi. E eu falei, mas não vai ter problema? Ele falou, o problema é meu, esse é meu. O seu é fazer a coluna e fazer a crítica. Eu falei, tá certo. Aí no dia seguinte já mandei uma crítica, uma coluna. Aí de manhã ele me liga e fala assim, garotinho, você é um sucesso. Eu falei, por quê? Ele falou, primeiro que não para de chegar fax aqui te cumprimentando. Ai, que maravilhoso. E segundo, porque o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça pro Dr. Frias. Óbvio que isso poderia acontecer, né? Aí eu falei, ele estava subentendido. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. É assim. Já chegou causando. Em 3 meses, a minha coluna virou a coluna mais lida do jornal, junto com a do Gibaum, que também era uma coluna social, era outra coisa. E aí começou aquele comentário, todo mundo fazia. Aí o Carlos Brickman um dia falou para mim, logo que depois, na segunda semana, ele falou assim, olha, a coluna é ótima, um sucesso, está tudo certo, só que precisava um fecho, uma frase para encerrar, todo mundo tem um encerramento e tal. Um jargão. Falou, pense em alguma coisa, e amanhã já assine a coluna assim. Tá bom. Aí eu fiquei pensando, estava naquela... Eu sou uma pessoa, eu fui criado numa família de política. Meu pai é jornalista político, meu irmão é jornalista político. Então, eu, apesar de achar que eu não gostava de política, que é uma bobagem hoje, eu sei que é uma imbecilidade. Sim. Mas eu achava aquilo tudo muito chato, naquele tempo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não quer, a gente não se liga muito. E aí, engraçado isso, né? Porque eu
nasci político, vamos dizer assim. Num berço, porque num berço político, né? Isso a gente não tem como negar. E aí eu estava muito imbuído das diretas já, fui para a rua, subi no palanque com os Santos, você aquela coisa naquela época. Né? Então, era militante mesmo, sim, a palavra sempre foi militante. E estava com aquilo na cabeça. Aí eu pensei assim, uma frase para encerrar. Aí eu falei assim, a gente vai votar para presidente da República, o que está faltando? Escolhe o presidente, mas e aí? O que esse presidente precisa dar para o Brasil? E aí me veio assim, comida na mesa do brasileiro, trabalho, educação, saúde. Aí eu falei, como é que eu posso resumir isso numa palavra? Aí veio dignidade. E aí estava a coisa das diretas já. Aí imediatamente veio dignidade já. E aí, a hora que saiu publicado, a Hebe me liga de manhã. Ai, maravilhosa. Que frase linda. Vou usar, porque não sei o que, tal. Nesse momento estamos precisando. E tal. Aí me liga a Lolita, aí me liga a Nair Belo, aí me liga não sei o que. Bom, ligou até político querendo comprar minha frase. Sim, na época da campanha depois. E eu não deixei usar e tal. E aí ficou, aí marcou. Aí a coluna virou um sucesso tão grande. Aí tinha um programa chamado Canal Livre, da minha querida amiga Silvia Popovic, que era um sucesso na Band. E aí ela me chamou para falar da coluna, porque a coluna tinha virado um sucesso, um case e tal. Aí ela chamou outros colunistas, pessoas para ter um debate ali, que ela gostava de fazer. Era uma mesa comprida como essa, só que era meio oval, assim. E eu cheguei aqui. A Silvia estava sentada aqui na ponta, eu sentei aqui, ela me botou aqui, e aí a maquiadora, cheguei atrasada, a maquiadora estava ainda me maquiando, eu abaixava assim para me maquiar e tal. As coisas de televisão e de jornalista, que é sempre atrasado, né? E aí eu estava assim, de repente, ela perguntou assim, Leão, vou já abrir o programa com você. E a moça ali ainda. Ainda de maquiagem, finalizando. E aí ela falou assim, vou abrir com você, porque sua coluna é um sucesso, não sei o quê, mas você fala umas coisas fortes ali na coluna e tal. As pessoas te xingam muito pelo que você fala. As polêmicas, né? Aí eu fiz assim para ela. Falei, xingam muito. Por exemplo, hoje a minha secretária eletrônica, eu liguei e estava assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha. A fita inteira. E eu falei, era o fã-clube da Xuxa, porque eu falei que ela não tem talento e não sei o que. E aí, imediatamente, alguém lá da ponta da mesa, lembra que ele estava ali, assim como se fosse... Outro convidado. Que era um publicitário, o Enio Mainardi, que era, na época, era badalado e tal. Ele vira e fala assim, e você é? Eu fiz assim, assustado, e falei, o quê? Viado? Sou. Por quê? Aí ele falou, não, mas eu falei bicha, você falou viado por quê? Eu falei, porque viado é um bicho inteligente, altivo, rápido e lindo, tal. né? Uma gazela, tem então essa beleza. Já que você quer me rotular de alguma coisa... Que seja um saiu, animal assim, lindo. sabe? Quando Sei, espontâneo. Aí eu falei, então eu prefiro do que alguma coisa que dê no ralo. Bicho, pra mim, é uma coisa que dá no ralo. Eu, assim, aí aquilo virou uma loucura no programa. Começou a chegar fax, falando que isso que era ser homem, que era corajoso, assumiu que era, que não sei o que e tal. E aí a Silvia começou a ler os fax e falou, não, gente, mas peraí, o tema do programa não é esse. O tema é colunismo e vamos voltar para o nosso tema e tal. Outro dia eu chamo o Leão aqui para a gente falar sobre isso. E aí foi, né? Quando eu saí do programa, eu não podia andar na rua, as pessoas me paravam, davam os parabéns. Era uma audiência muito grande naquele momento. Sim, era um programa assim que o pessoal parava. Para assistir. As pautas que ela colocava ali virava a temática da semana de discussão. Ela pegava coisas importantes. Né? E você sabe que eu já ia realmente falar a respeito disso, porque assim... Nesse tempo, gente, e até parece que a gente é tão velho assim, nós somos jovens, tá? Isso foi em 1984. Era uma coisa assim, pra você ter uma noção, ser desquitado na sociedade, ser separado era uma vergonha.
né? Então, foi uma bandeira que você trouxe, Leo. Meio sem querer, querendo, como diria o Chaves, eu acho que você foi chamado mesmo, né? Para ser essa voz. E aí eu comecei a sentir o peso disso. Isso que eu ia te falar, ser uma pessoa pública, se colocar como homossexual, né, em cadeia nacional em um tempo de muitas represálias, né? Hoje nós já temos, imagina aquele tempo. Isso te ajudou na sua carreira ou te prejudicou? O que você, olhando para trás e vendo tudo que aconteceu, você passou muita discriminação, você sofreu agressão? Olha que coisa engraçada. Quando eu cheguei em casa, evidente que minha mãe estava preocupadíssima, meu pai, todo mundo, né? Porque eu já tinha assumido para eles. E aí aquilo virou uma preocupação para a família. Sim. Mas eu, ao contrário, senti nas minhas relações, no meio de televisão, tudo ao contrário. Acolhimento. É um acolhimento. Eu passei a ter, mais até do que acolhimento, respeito. Ótimo. Começaram a me respeitar de um jeito, me olhar de um jeito que talvez antes não estivessem olhando. E aquilo, inclusive, muita gente que eu percebia, assim, pelo olhar, que estava agradecido pela minha postura. E alguns até vinham falar mesmo. Sim. Nossa, obrigado, você me representa, você veio falar. Mas tudo com muita timidez. Sim. Eu lembro uma vez que eu estava apresentando um evento e um menino falou assim para mim, Leão, foi no camarim, era um modelo que estava desfilando lá no evento. Aí ele foi no camarim, podia falar com o senhor? Eu falei, ele falou assim, olha, eu gostei muito, né, do que você fez, você assumiu e tal, mas o meu pai é pedreiro. Se eu falar para o meu pai que eu sou gay, ele vai atirar uma pedra na minha cabeça, no mínimo, né? E tal. Aí ele falou assim, o que você faria no meu caso? Olha que lindo. Aí eu falei, posso te responder a semana que vem? Porque a gente ia ter um outro evento. Eu falei, posso te responder a semana que vem? Que eu vou pensar sobre isso, porque você me pegou de surpresa. E aí, na semana seguinte, eu cheguei para ele e falei, olha, fiquei pensando muito no que você me falou. Me comoveu muito. Eu falei, porque meu pai é um jornalista, um intelectual e tal. Então, eu fiquei pensando mesmo, né, que privilégio que eu tenho. Né? De uma certa forma, né, Leão? E aí eu falei, mas pensei, mas olha, se meu pai fosse pedreiro, senti a pedra na minha cabeça, tudo, eu faria, porque é tão bom você ser de verdade, falei para ele. Ir para o seu lugar, né, ser autêntico, ser a assumir pessoa, o que você é e tal, que eu acho que eu levaria uma pedrada, poderia até morrer, mas eu acho que eu faria. Tá. Porque eu acho que o que você ganha é tão maior, né? Sim. E ele ficou assim, ouvindo e tal. Daí parece que ele fez isso e tal. Então, é isso. Eu acho que foi maravilhoso. Só que nós estávamos vivendo naquela época o boom da AIDS. Também. Que começou aqui no Brasil nos anos 80, eu lembro, né? Sim. E era um sinônimo, né? Quando as pessoas nem gostavam de falar porque se identificar, porque já vinha... A peste gay, saía nos jornais, assim, a manchete. Peste gay mata mais não sei quantos, não sei o quê. E o primeiro caso de AIDS, que eu acho que foi um rapaz que era meu aluno de teatro e que por acaso, estava fazendo uma peça comigo. E foi muito estranho, porque ele trabalhava, ele foi meu aluno no colégio, que a diretora me deu a vaga se eu formasse um grupo de teatro no colégio. E eu estava saindo, eu estava começando a fazer teatro profissional, e o meu ex-colégio, a diretora não quis me transferir para amanhã, porque não tinha vaga, porque eu tinha que sair da noite, porque à noite eu tinha o teatro. E aí eu fui para esse colégio, a diretora, ao contrário, me acolheu, que era perto da minha casa, e falou assim, olha, eu só te dou a vaga, ainda brincando, ela falou, só te dou a vaga se você formar um grupo de teatro aqui com os alunos do colégio. Olha que bárbaro. E aquilo me encantou, e eu comecei a formar o grupo, e esse menino foi um dos alunos, que foi meu aluno, eu dirigi e tal. E ele ficou muito ligado a mim, afetivamente, assim, e tal. E acho que até porque se identificou também com a questão de ser gay, ele também era gay e tal. E aí ele foi trabalhar com a Dercy.
E aí um Ai, dia que ele teve bárbaro. uma briga com a Dercy horrível, tal, saiu, pediu demissão. E aí veio me procurar e falou, você não está montando nada, tal. E aí ele veio fazer essa peça, uma peça da Leila Assunção, que era uma peça política e tal. E ele fazia o jovem rebelde da peça e tal. E aí um dia nós estávamos fazendo um espetáculo em Santos, ele começou a sentir uma dor, mas ele gritava e que ele enfiava a unha assim na minha mão. E como ele tinha essa relação comigo, era como se fosse um pouco pai dele. Então ele me agarrava assim no camarim e falava, eu não aguento entrar em cena, eu não aguento, tá doendo demais, não sei o quê. E ele não conseguia explicar que dor era que ele sentia. Ele falava, era na barriga. Porque os sintomas também eram muito diferentes, né? Era tudo novidade. Aí catei ele assim, levamos ele para Santa Casa de Santos. Chegou lá, eles não sabiam o que era, porque era não difícil conseguiram dar um diagnóstico, mandaram ele para o HC, aqui em São Paulo. Aí eu fui visitá-lo aqui no HC e falaram assim, olha, um diagnóstico em aberto, não sei o quê, parece uma catapora no músculo. Eu lembro que eu vi isso. Falei, catapora no músculo? Eu trabalhava no HC, né, nessa época, e a gente tinha... Então, vinham muitos quadros, né, clínicos, porque tinha que ter uma somatória de sintomas para diagnosticar como HIV. Então, quando vinha apresentando apenas um sintoma, né, ou outro, então ficava como casos inconclusivos, e era realmente isso que eles falavam. E aí foi antes daquele Marquito, que todo mundo disse que foi o primeiro caso no Brasil. Então, por isso que eu acho que foi o primeiro, assim, que eu vi. E aí ele faleceu muito rápido e logo em seguida faleceu o namorado dele, né, que eles moravam juntos ali no Bexiga e tal. E aquilo me impressionou muito. E aí começaram a me chamar, porque eu tinha assumido que era gay no programa, aí começaram a me chamar para fazer debate sobre o tema. E eu ia sempre. Tá. Mas aí quando começaram a misturar com a questão da AIDS, aí me chamavam para falar sobre AIDS. Eu falava, desculpa, gente, eu não vou, que eu saiba, eu não estou doente e eu não sou médico. Então, não tenho o que falar. Né? Então, se eu for, eu pensava, né? Eu não falava isso para a produção dos programas, mas poderia ser rotulado. Eu falava, se eu for, eu vou estar reforçando o preconceito. Exatamente. Né? Isso ficou na minha cabeça. Aí começaram a dizer que eu era polêmico. Ele é polêmico, ele não sei o quê, ele recusa os programas, ele não sei o quê. E aí foi uma coisa assim, quer dizer, isso, então, de certa forma, você perguntou se favoreceu a minha carreira. Acho que acabou favorecendo, né? Porque eu fiquei uma pessoa... Você virou, então, que nem a gente sempre fala, eu tenho muitos amigos gays, né, que são seus fãs também, mandar um beijo pra eles, Diego Júnior, Marcos, Rosane, quando eles verem que você tá aqui comigo, então vão até ficar maravilhados, um beijo. E você foi realmente essa pessoa que deu voz a essa, né, comunidade que estava calada, oprimida. Esses meus amigos, inclusive, eles tinham uma idade jovem, né, 20 e poucos anos, foram expulsos de casa. As famílias não a aceitavam e não tinha ninguém para defendê-los na comunidade, né? Na sociedade como um todo, e nem visibilidade, não tinha, né, meios, né, para você falar. E você foi essa pessoa que trouxe isso, né? Que aí veio a Bia. Isso que eu ia falar. Você abriu uma porta. E aí então ficou assim, porque parecia assim que o gay era sempre rotulado como uma pessoa da noite. Promíscua. Que não era uma pessoa que poderia ter uma família. Safada, que mudava de par toda hora, que não sei o quê. Não era confiável. E aí, a partir do momento que eu fui formando uma família, quer dizer, isso também chamou a atenção das pessoas. Ele é gay, mas ele tem uma família, ele defende a questão de ter uma família e Você se enxerga, você consegue enxergar, Leão, né? Porque, assim, isso que você fez, a gente fala hoje, dá risada, né? Simplifica. Agora é história. Né? Simplifica. Mas você atravessou uma época. Foi bem violento. Ficou até arrepiada, E você falou assim, eu tinha preconceito. Eu não tinha preconceito, assim, das pessoas do meio, essa coisa que eu falei que foi acolhida e tal. Mas na rua, eu cheguei a apanhar muitas vezes. Então. Você olhava para um rapaz, eu lembro de uma vez que eu passei no Buena Brasa, o restaurante, que eu morava ali perto, né? E eu passei de madrugada e olhei, vi um rapaz bonito e olhei, assim, ele estava com um grupo de amigos. E eu olhei, ele olhou também. Aí eu voltei, olhei de novo. Sim, né? Lá. Atrevido, assim, atrevido. Gastava calçado. Né, sim, passava até pescar. E aí eu passei. Quando eu voltei,
já não estava mais a mesa lá, né? Aí eu falei, foi embora, né? De repente eu atravessei a rua e continuei na mesma rua, na Bento Freitas, que eu ia indo para o Largo do Arocho. Aí, de repente, vem 2 carros, eles param, abrem a porta. Eu morava ali do lado, na Marquês de Tu, né? E o prédio do meu pai, trabalhava na boate que era embaixo e tal. E depois eu vou contar a história da boate, que é uma história maravilhosa. E aí, de repente, abre-se as portas do carro, sai, acho que eram 8 rapazes. Quando eu olhei, eu vi aquele monte de homem vindo da minha direção. Eles chutaram minha cabeça, me jogaram no chão, torceram meu braço. Bom, quando eu vi, eu estava todo ensanguentado. Eu lembro que eu estava com uma calça bege, de casimira, e bege claro. Então, tipo o sangue, areia. aí o sangue ficava, parece que mais evidente. Assim, né? E eu me olhava, eu falava, gente, o que eu faço? Como é que eu vou para casa agora? E é uma coisa tão impressionante. A minha preocupação eram meus pais, né? Te ver daquela forma, né? Todo arrebentado, todo machucado e tal, né? E pedi ajuda e tal, me limpei um pouco ali, acho que até no próprio Boi na Brasa e tal, para depois voltar. Então, foram várias vezes isso. E vi as travestis, minhas amigas e tal, toda hora tinha isso, né? E tem uma história maravilhosa que eu estava... Bom, deixa eu contar a história da boate primeiro. Conta da boate. Como estamos de tempo, Tony? Nós podemos, Tony? Então tá ótimo. Eu morava nesse prédio da Marquês de Tu, com os meus pais, mudei para lá em 73, quando a nossa casa foi derrubada por causa do metrô. Né, lá no Jabaquara, era a casa dos sonhos do meu pai e da minha mãe, aquela coisa. Eu morei no Jabaquara, morei na Gumi Chamas. Sei. Eu morei chamava Jorge Corbusier. Sei, conheço. E aí derrubaram tudo ali, né, para fazer essa linha azul do metrô, a primeira linha do metrô. Isso mais de 50 anos, né? E aí a gente veio morar na Marquês de Tu, aqui em Higienópolis e tal. E aí, quando eu estava descendo um dia no elevador, eu trabalhava já no Jornal da Tarde, e naquela época jornalista ganhava bem, viu, gente? Não era como é hoje. Não é como é hoje. Então, eu lembro que eu ganhava 10 mil cruzeiros, que era uma pequena fortuna para um garoto de 20 anos. Né? 1000 cruzeiros. Era cruzeiros na época, era muito dinheiro. Sim. E, sei lá, imagino hoje como se fosse o quê? 100 mil hoje. Acho que por volta disso, né? Mais ou menos. Era um salário respeitável. Respeitável. Entendeu? E aí, eu lembro que eu estava descendo no elevador, indo para o jornal, desce um rapaz magrinho, assim, com um casaco de couro, com uma bolsa, assim, uma carteira embaixo do braço. Ele olha para mim e fala assim, você é viado, né? Eu falei, sou, por quê? Aí ele falou assim, e você é jornalista, não é? Eu falei, sou. Aí você não quer trabalhar com a gente? Nós estamos abrindo uma boate aqui embaixo do seu prédio. Não acredito. E não sei o que e tal. E a gente queria muito um assessor de imprensa, mas uma pessoa que fosse do meio e tal. Então, desce, vou te mostrar a boate. Bom, a boate era aquela super moderna, aquele som, parecia aquelas boates de Nova York, aquela coisa super, né? Eu fiquei encantado. Aí ele falou assim, quanto você ganha no Estadão? Aí eu falei 10 mil cruzeiros, achando que ele ia falar, não dá. Não consigo. Aí ele virou e falou assim, a gente paga o mesmo valor, mas a gente quer que você quer assinar a sua carteira como o Estadão assinou. Uau! Aí eu falei, aonde eu assino? Agora, cadê a caneta? Eu lembro que aí eu fui contratado. A Maisie, que era uma transformista, que era um cabeleireiro, maquiador, que à noite fazia essa personagem, a Maisie, o Manuel. E o Zuraio, que era um caricato, que foi muito famoso, que imitava Marrom. Ele imitava várias cantoras, a Elise e tal. E tinha muito isso nas boates gays, né? E a gente tinha foi esses lá espetáculos. Eu lembro que... E você trabalhou na boate como assessor? Então, eu ganhava 20 mil cruzeiros Olha por isso. mês, que era uma fortuna nessa época. Foi onde eu comprei meu apartamento, comprei carro, comprei um monte de coisa, né? Então te abriu portas também. Sim, abriu portas. E aí, na boate, olha que coisa engraçada. Eu trabalhava na boate, eu tinha essas histórias todas. Um dia eu estou chegando na boate, a boate é assim, a Marquês, eu até brincava, tem a Marquês de... Como é? De Tu? Não, a Marquês lá Sapucaí? Sapucaí. Tá. Marquês de Sapucaí no Rio e aqui em São Paulo, Marquês de Tu, porque ficava coalhado de viado, assim, na porta da boate. Ficava? Né? E era Qual na porta do Eu quero saber o nome da morava. boate. Qual que era o nome da boate? Era o HS, Homo Sapiens.
que foi um sucesso, que só existiu o Medieval e aquela outra ali na Paulista com a Consolação, ali, o Nostro Mundo. Nostro Mundo, conheci. E aí, de repente, veio o HS para causar, para pegar o público dessas duas boates e tal. E realmente era um público assim, finíssimo, diferenciado, bacana, assim. Diferenciado nesse sentido. Nesse sentido assim, de glamour, social, né? De coisa. Né? E eu lembro que eu estava sempre aquela multidão ali na porta. E eu morava no prédio, então, independente da boate, eu tinha que passar ali toda hora. E um dia eu lembro que tive um baile de carnaval no Hilton, no Hotel Hilton. Me convidaram, eu fui. Eu lembro que eu estava de bermuda e uma camiseta e aqueles colares. Aquele colar havaiano aqui da festa. E desci a pé, era do lado da minha casa, desci a pé, mas eu ia para casa, não ia nem para boate. E aí encontrei uma travesti que era um talento, era uma das poucas que cantavam de verdade e tal. Ela tinha toda uma cabeça criativa, chamada Claude Wonder. Acho que eu sei quem é. A Claude Wonder era uma figura incrível. E aí eu comecei a conversar com ela, porque ela sempre tinha muitas ideias, discutia politicamente as coisas e tal. E a gente ficou ali na calçada conversando, era a minha calçada do meu prédio, né? E a boate também do lado. E aí, de repente, eu começo a perceber que as pessoas começaram a sumir, assim. Aí eu olho, sabe quando você está entretido na conversa e estava lotada a rua e de repente você sente que está um vazio? Eu olhei assim, um monte de camburão da polícia passando. Aí vem um camburão com tudo, assim, fazia até vento, assim, quando passava. Aqueles da rota na rua. E aí desce um cara com um caibro na mão, um pedaço de madeira, assim, e batendo em todo mundo. E aí ele vem para cima da gente. Aí ele olha para a Cláudia e faz assim, pega ela pelo pescoço, como se fosse um cabrito, assim. E joga ela dentro do camburão. Eu vi um táxi parado, eu falei, segue esse camburão. Aí entrei no táxi. Aí ele foi, era ali na Rua Aurora, na terceira delegacia. E eu tava de colar, de carnaval. Que na época não era muito, né? Bermuda, né? Assim, não era uma coisa usual e tal. E aí fui para a delegacia. Quando cheguei lá na delegacia, eu vi um homem enorme, de quase 2 metros de altura, um senhor negro, e veio e falou assim para mim, a boneca tá nervosa? Aí eu olhei e falei, o senhor me respeite. Lá de baixo, assim. Bem pequenininho. Aí ele falou assim... Olha, mas olha que interessante, né? Aí eu falei, não, trouxeram meu amigo para cá. Aí ele falou assim, como é que chama a sua amiguinha? Eu falei, Claude Wonder, mas e o nome do registro? Eu falei, eu não sei. E aí, bom, ele começou a debochar de mim, me chamar de feminino e tal. Aí eu falei, senhor, me respeite. Aí, porque eu sou jornalista. Ele falou, a boneca é jornalista? É assim. Aí eu falei, e eu trabalho com o Percival de Souza, porque na época o Percival de Souza era respeitadíssimo pela polícia de São Paulo. Ele era o repórter sério que falava de polícia em São Paulo. Trabalhava comigo no Jornal da Tarde. E me conhecia desde menino também e tal. Então eu falei, eu vou falar, o Percival de Souza vai saber disso. Falei para ele. A hora que eu falei Percival de Souza, mudou completamente. O homem começou a me chamar de senhor. Tá vendo como são? Então, e isso era uma coisa muito comum, né? E aí falou assim, olha, o delegado não está, ele está numa diligência, mas daqui a pouco ele chega aqui, o senhor pode fazer a sua reclamação. Vamos ver quem é o seu amigo. De boneca para senhor. Aí já mudou, tudo. Aí nisso entra uma pessoa com um pedaço de pau na mão cheio de sangue. Eu falei, ele falou, o doutor aí, o delegado. Aí eu falei, gente, mas era ele que estava batendo nas pessoas. Eu falei no meio da rua. Aí ele já fez um sinal um para o outro. Ele pegou, tinha um sofá assim na entrada da delegacia, ele já jogou. Já desovou as provas. Assim, e tal, e veio conversar comigo. Aí ele falou, ele é amigo do Percival de Souza. Aí o delegado já veio me abraçando. E assim, falou assim, olha, eu sou muito amigo do Percival, o Percival é meu compadre, ele é padrinho do meu filho, que não sei o quê, Bom, mudou tudo. Quis dar uma carteiradinha ali para você também, vai chamar o seu amigo e tal. E aí chamaram, aí eu descobri que Claude Wonder, o nome era Marco Antônio. Que nunca foi dito. E aí chega, seu Marco Antônio, diga para o seu amigo aí, o senhor foi agredido aqui dentro?
Aí ele falou assim, depende. A Cláudia Aquele toca o cabelo. cabelo assim, depende, moralmente ou fisicamente? Aí eu me chamei. Sim, já com aquele trejeito, com aquele chiclete. Isso virou uma frase. documentário que passa sempre naquele canal Brasil, Sim. chamado Meu Amigo Cláudia. Vou até anotar aqui para assistir, que eu não assisti. Que é lindo e tal. Enfim, aí na hora que nós estávamos saindo, que resolveu tudo, devolver as coisas dela e tal, a gente estava saindo, aí ela bota o dedinho assim na porta da delegacia e fala assim, Ruth Escobar saberá disso. Eu digo, já anda, pelo amor de Deus. Porque ele já queria causar, mas porque a Ruth entende? nessa época tinha comprado essa briga, várias coisas dos direitos humanos e tal, estava essa discussão. Porque foi uma comoção na sociedade. Porque 88, você lembra, teve a Constituição. Sim. Então essa coisa, essa discussão tava tudo fervorosa, né? Um alvoroço. No Brasil estava se pensando muito sobre, e a Ruth Escobar era uma representante assim, importante disso e tal. Então ela fala, Ruth Escobar saberá disso. Eu digo, quero nomes, inclusive, eu quero o número dos distintivos. Leão, com tudo isso, você hoje, olhando para trás, você é pai, você é avô, dono de uma família linda, 2 netos, olhando para a sua trajetória, qual é o conselho que você deixa hoje para os jovens, né, da comunidade GLBT+, qual é a esperança que eles podem ter? Quais foram as lições que você aprendeu e que com isso você desbravou esse caminho árduo aí, que hoje a gente ri, mas imagina passar por tudo isso na pele, né? E ter a dignidade, manter a dignidade, né? Virou seu jargão, dignidade já, inclusive que a gente as faz. pessoas associam a frase com a minha luta LGBT e tal, mas não tem nada a ver. É uma luta política. Tinha sido anterior. Inclui isso também. Que hoje eu acho ótimo. Ficou super atual, né? Mas é engraçado, porque aí no começo dos anos 90, aí eu já estava na televisão e tal, e aí eu comecei, na verdade, na televisão em 77, mas como ator. Então eu fiz uma novela infantil ao vivo na Gazeta, depois eu fui para a TV Cultura, eu era do elenco fixo daqueles teleromances, telecontos da TV Cultura e tal. Agora, como apresentador, eu ainda não era. Eu comecei a partir de 84 como colunista, começaram a me chamar para os programas, eu ia participar como colunista, né? E é só a partir de 90 mesmo, ano 90, inclusive minha mãe faleceu em novembro de 89, né? E aí em janeiro de 90, a Ione e a Claudete, outros anjos da minha vida, maravilhosos. Elas me chamaram para fazer parte do Mulheres Fixo. Maravilhoso. Eu acabei depois apresentando o programa junto com a Claudete, muitos anos e tal. E são 2 queridas amigas até hoje. E aí eu já estava na televisão, aí a gente frequentava o Hotel Eldorado, ali da São Luís, em frente à Biblioteca Municipal ali. Tá, sei. Tinha um hotel ali que ficava aberto a noite inteira e servia um café olha que coisa engraçada, a partir da meia-noite eles serviam café da manhã, como se fosse de manhã, assim, como se fosse, então aqueles pães, aquelas delícias, a mesa posta, tá. E aí a gente ia muito para lá de madrugada. Eram pessoas que iam depois do teatro, depois de festas. Era aquele lugar que ficava aberto para a gente se reunir, para fazer o nosso after. Exatamente. Antigamente o after era meia-noite, não era às 6 da manhã. Isso. E aí eu ia, sempre lá depois do teatro, né? Porque eu sempre fazendo teatro, acabava o espetáculo, eu ia para lá. E aí já estava começando a fazer televisão e tal. Aí comecei a fazer amigos ali, porque eram as mesmas pessoas sempre, quase, que estavam ali e tal. Então, a Marta Suplicy, o Eduardo Suplicy, a Tereza Maia, com o Carlito Maia, que era da Globo. Eram vários amigos. Na verdade, virou um grupo de 75 amigos. Olha que bacana. E a gente chegava toda noite conversando, nossa, bateram ali na travesti, ali na esquina, mataram, não sei o quê. Era aquele Riquete, que era do governo Maluf, era um delegado que tinha em São Paulo,
que era o tal do que fazia o uso do caibro. Nossa Para Senhora. bater nas pessoas, Nossa batia, Senhora. quebrava os dentes, Sim. aí pegava o Não, dinheiro. era uma coisa que era travestis. praticamente que nem a perseguição da ditadura também. Né? Exato. Pessoas sumiam, Era meio pessoas, que uma continuação. pessoas iam parar no hospital desacordadas. Era uma né? polícia, era uma polícia que vinha dessa época da De ditadura. censura. Né? Era uma polícia de censura. Então não podia ficar parada na calçada. Então as travestis ficavam ali, elas apanhavam. Começou a história da AIDS, aquilo que você falou, os amigos que eram botados para fora de casa. Exatamente. Né? E aí, quando morriam com AIDS, aí vinha a família do interior e falava assim, é tudo meu. Pegava o apartamento, botava os namorados na Pra rua. fora. E aí vários, né? Aconteceu isso com vários famosos, inclusive, Sim. e tal. E que tinham conseguido. Eu tinha um grande amigo jornalista que veio de Minas, escorraçado pela família, se deu bem, aquele era um gêniozinho, era crítico de cinema, repórter, maravilhoso. E aí ele arrumou um namorado que eu apresentei os dois num baile de carnaval. Ao conviteiro. E eles ficaram muito amigos, Ficaram próximos. amigos, eram próximos. E era o rapaz estava fazendo vestibular, entrou em medicina, aí descobriu que ele estava com AIDS, a família veio e botou o rapaz para fora, e era um rapaz assim, muita personalidade, um rapaz que tinha muito sério no que fazia, ele era descendente de japonês e tal. E aí expulsaram ele da casa, pegaram o carro, pegaram o telefone, pegaram o apartamento, aquelas coisas. Sim, eu não assumo a pessoa que você mas eu assumo seus bens, seus né? bens, isso. E aí teve o filho de um diretor da Globo, que é pai de uma atriz famosa, que eu não vou citar o nome aqui, e que namorava um rapaz que era da Praça é Nossa. Bafom, gente, Bafom. Trabalhava com o E Lafon. tinha muito. E outra coisa, isso tinha muito na TV brasileira. Tinha muitas pessoas que tinham uma vida dupla, né, Leon? Porque muitas vezes tinha papel na televisão como galã de novela. E aí, como eu fazia coluna, tal, então ele me procurou, esse rapaz. Ele trabalhava com o Lafon na Praça adorava Nossa. o Lafon. E aí ele falou, olha, eu tenho um caso com o diretor da Globo, muitos anos, 20 anos, morava ali em Higienópolis e tal, a família, a atriz e o irmão, que também é ator, vieram, jogaram minhas coisas pela janela, trocaram as fechaduras, me tiraram da casa, enfim. Eram muitas histórias assim. Sim. Eu citei essas duas que eram mais emblemáticas, mas... E aí a gente chegava e comentava lá de madrugada. E aí falou assim, gente, precisamos fazer alguma coisa. Aí nasceu a Parada do Orgulho LGBT. Que maravilhoso. Que nós éramos 75, por isso que eu lembro. A gente fez uma coisa ali na Praça Roosevelt, um movimento com as placas, com os paninhos, umas madeiras. Com as bandeiras. E aí formamos uma associação, a Associação da Parada do Orgulho LGBT. Que a gente fazia muita questão da palavra orgulho. Sim. E aí a parada foi... Eu lembro que tinham 75 pessoas e tinham 220 PMs em volta da gente, ali tomando conta. Nossa Senhora. Mas foi tudo pacífico e tal. Sim. Aí já no ano seguinte, já tinha a Associação da Parada, eles contam como o primeiro ano, na verdade, da Parada, porque foi já com a associação formada. E aí foi na Paulista, já tinha 1 milhão. Sim. Entendeu? E hoje ultrapassa, né? Hoje 5 milhões, 3 é maravilhoso. milhões, Eu fui em várias, porque eu fui com esses meus amigos. Então, Chorei tem um muito, porque é orgulho, emocionante. No começo era criticado até quem participava com os amigos. Isso, Você já era meio marginalizado, você exato, já ficava meio sendo olhado. Será que será você tá que andando junto? Será que também não é? Ou é? E eu levei minha irmã, e chorei, já chorei muito, porque essas histórias, gente, elas eram verdades. Eu vivi muito isso com os meus amigos, né? Então, naquele momento que você vê que todo mundo tá ali, se abraça e todo mundo tá pela mesma causa, é emocionante, né? É emocionante. Eu lembro de uma delas, que eu não sei, quando teve aquela novela América, Sim. que o Bruno Galhaço fazia um menino gay, que ia ter o beijo, não teve o beijo. Não teve, não podia. E aí o Bruno Galhaço, a gente chamou ele para participar. E eu lembro que a gente estava em cima do trio, eu, o Eduardo Suplicy e o Bruninho. E o Bruninho estava no meio dos dois, assim, de repente o Eduardo olhou para mim e falou assim, Leão, olha para trás.
Quando a gente olhou a Paulista, assim, que você não via o chão, Mar, até o paraíso, sim, assim, sim. a gente começou a chorar. Eu e o Eduardo, assim, e a gente se abraçou, assim, em cima Olha o que virou. do Bruninho. Ele falou, por que vocês estão chorando? Eu falei, olha isso aqui. Eu falei, nós éramos 75 amigos que tivemos uma ideia, né? E olha o que virou isso, né? Então, sempre é comovente. Todo ano que eu vou, eu choro todo ano. É muito lindo, né? Leão, vamos agora falar aqui de uma coisa também muito bacana. Primeiro, eu quero que você deixe um conselho para todos os jovens, né, hoje da comunidade LGBT+, que eu já me perco agora nas outras letras, então já vamos falando assim. E é assim, qual a esperança que tem para eles de futuro, né? Para eles terem as suas famílias? Porque tem muitos deles também ainda hoje, por conta dessas coisas das legislações, da dificuldade, do preconceito da sociedade que a gente ainda tem em algumas escolas, né? Se você enfrentou algum preconceito na vizinhança, nas escolas... Não, sabe onde eu senti crianças? preconceito? É estranho dizer isso. Na publicidade. Sério? Porque muitas vezes eu fiz muitos programas à tarde, que fazia merchan e tal. Várias vezes eu ouvi assim da direção. Mas o produto, o dono do produto não quer você, porque então tem que ter uma mulher junto. Tá. Nada contra as mulheres, Sim, sim. mas era assim, eu fazia um programa para as mulheres. Né? E que era um sucesso. Para o universo feminino. Né? Então, por que eu não podia falar com elas, né? Diretamente? Então, sempre tinha que ter uma apresentadora do meu lado. Você pode ver que todos os programas quase que eu fiz, sempre tinha o único que foi meu, assim, programa meu, não por egoísmo, nada disso. Sim, mas o único que você foi visto como você, foi o podendo que ser foi você. um projeto meu, chamava De Olho nas Estrelas, né? E que eu empregava, inclusive, 45 meninas. Eu tinha na produção 45 moças. Assim, fiquei tristíssimo quando acabou, inclusive, porque uma estava casando, outra ia casar. E aí você sabia que elas todas foram demitidas. E depois de 8 anos, né, de Band e tal, foi muito triste esse momento. Mais até por elas, né, porque eu imediatamente já fui. Porque quando a gente tem um programa assim, com essa estrutura, né, são famílias que você ajuda. Exatamente, ali, né? Então, esse foi o único programa que eu apresentei sozinho, porque sempre, e mesmo assim, quando acabou, me transferiram para outro com uma apresentadora. Entendeu? Com uma dupla. Tem que ter Querem uma te mulher. casar. Era a coisa que eu mais ouvia, assim, tem que ter uma mulher do seu lado. Eu achava aquilo estranho, né? Então, eu acho que a única coisa assim de preconceito que eu me lembro, assim, que eu senti um pouco foi isso. Mas de resto, não. E, claro, essa coisa de apanhar na rua, isso lá E atrás. como pai, como avô nas escolas, né? Teve. Agora você me lembrou uma história tão bonitinha. Fala. A Bia tinha 9 anos e eu estava no auge lá na televisão, fazendo justamente, acho que era o De Olho nas Estrelas e tal. Não, era o Melhor da Tarde ainda, fazia com a Astrid e com a Aparecida. E aí, de repente, me chamaram no Mackenzie, porque assim que a Bia foi para o Mackenzie, ela fez desde o maternal até o fim da faculdade no Mackenzie. Tá. Ela queria fazer lá. E aí eu fui, quando ela entrou no Mackenzie, chamei as orientadoras, professoras, pedi uma reunião e falei, olha, eu sou gay, eu tenho uma dificuldade, então ela não vai ter um pai heterossexual, essa coisa toda, ela não tem muito contato com mulher, a mãe dela é uma pessoa muito difícil e tal. Então eu queria muito que vocês me ajudassem, porque é muito importante a presença feminina na vida dela. Eu quero que vocês sejam muito presentes na vida dela. E fiz uma reunião com todos e tal. E aí foi muito legal, porque elas sempre foram muito presentes. Então elas me mandaram uma cartinha dizendo assim, precisamos que o senhor venha aqui ao colégio, porque aconteceu uma coisa com a sua filha e tal. Eu fui. Aí quando cheguei lá, ela falou assim, bom, antes de mais nada, preciso dar os parabéns ao senhor. Primeiro pela educação que o senhor está dando à sua filha. Porque um garoto no pátio, que não é da classe da sua filha, falou assim, você é filho daquela bichona lá da televisão. Ela pegou o menino pelo colarinho. Pelo colarinho.
trouxe ele aqui, falou, não vou bater em você, porque meu pai falou que quem levanta a mão para uma pessoa dá o direito da pessoa levantar para ela. Porque eu falava sempre isso para ela. Para ela não brigar no colégio, aquela coisa, né? Ai, que lindo. E aí ela pegou meninos que foi levando ele até a orientação e falou assim, ela falou assim, ela tinha lágrima assim pendurada no olho, ela estava com muita raiva, mas ela não bateu no menino, ela não fez nada, ela trouxe aqui na orientação e falou, ele ofendeu meu pai. E aí, primeiro, parabéns pelo amor que ela sente pelo senhor, tal, né? Falou assim. E eu fiquei muito, muito, muito emocionado naquele dia, né? Já fiquei marejada aqui. Né? Só de contar eu me emociono de novo, porque foi muito lindo, assim, né? E aí ela explicou, ela falou assim, eu expliquei para ela que ele falou isso do senhor porque ele não conhece o senhor, porque os que são da classe dela, que frequentam sua casa, chamam o senhor de tio. Né? Ele não, porque ele não conhece, ele só vê de longe, ele teve inveja, né? Porque o senhor está na televisão e tal, e expliquei isso para ela. E aí ela se apaziguou e tal, né? Então foi lindo, né? Então eu agradeço também outros anjos da minha vida, esse pessoal do Mackenzie, sempre eu falo isso, né? E você é um anjo. Gente, ele é maravilhoso. Quero falar. Só que antes, calma, que antes de finalizar, que tem uma coisa maravilhosa que a gente vai falar. Você perguntou uma coisa que eu não respondi. Responda, vai. Nós temos 5 minutos. Não, eu acho que aquilo que eu falei para aquele menino, filho do pedreiro, eu acho que é isso. Eu acho que ser... Aliás, dá aqui o recado ali. Aliás, não é para os gays, é para todas as pessoas. Eu acho que a partir do momento que você se conhece, né, que você se respeita, você vai fazer com que as pessoas te respeitem e pronto. Né? Independente do seu gênero, independente da sua classe social, cor e raça. Seja né? verdadeiro, é isso. Seja autêntico. E você, Leão, você é uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer e o poder, né? Você também é uma dessas pessoas na minha vida, desses anjos, de estar aqui mais próximo. O anjo foi o Silvio Santos. Né? É maravilhoso esse também. E aí, Leão, quero te agradecer, né? Imagina. Imensamente de estar aqui. Eu falo demais, né? Maravilhoso. Não, é bom você falar, porque você sempre entrevista os outros, eu quero ouvir você falar. Foi esse meu intuito mesmo. E, gente, né, a gente também está fazendo esse programa, porque a gente está fazendo um projeto lindo juntos, na mãozinha aqui, ó. Vai ser bárbaro. A gente está fazendo um projeto lindo juntos. Esse projeto vai se chamar Conect Chá, por isso que já estamos aqui na nossa xícara maravilhosa. Para pessoas, serão poucas pessoas, serão 8 pessoas que virão conosco em uma tarde super agradável, num lugar maravilhoso, de glamour, porque ele merece. E nós vamos falar de saúde, bem-estar, novidades quentinhas, né? Mas a gente quer te ouvir, a gente quer te escutar, porque a gente acha que toda história, né? Toda pessoa tem uma história que merece ser contada, né, Leão? E se você acha que você tem uma história que conecta pessoas, que une assim, ó, que tem história de transformação, que tem um legado, que você pode ser uma inspiração para outras pessoas, seja na tua carreira, na tua vida pessoal, né? A gente faz esse convite. Eu vivo de histórias, né? Então... para vir para o Conect Chá conosco. E se a sua história for uma história mesmo envolvente, inspiradora, você pode virar uma pauta no meu programa, no Pode Transformar, aqui na Rádio Vibe Mundial, no podcast das Estrelas do Leão. O Doni vai colocar o telefone aqui embaixo da Luana Marques, que vai ser responsável pelo Conecta Chá, porque, gente, a gente quer semear, né? Essa sementinha aí do amor genuíno, porque o amor conecta pessoas, vou ficar emocionada. Com certeza. O amor conecta pessoas, o amor transforma, o amor nos dá presente. Exato. Ele transformou a vida de uma criança, que transformou a vida dele, e ele deixou um legado para a sociedade brasileira muito grandioso. Muito obrigada por ser meu padrinho. Viver é maravilhoso. E eu falo sempre que o meu combustível é gente. Né? De verdade, gente de verdade. Gente, né? Gente é sempre bom. Até os ruins ensinam a gente, né? Sim, então, são as lições, né? Sempre, né? E a gente tem que ter. Então, se você quer passar uma tarde, gente, comigo, com ele, tomando chá maravilhoso, né, Leão? E contando a sua história. E contando a sua história, vem aqui com a gente no Conect Chá. Vamos fazer o tintim com o nosso chá de maçã. É maravilhoso esse chá. Já foi todo, aqui, ó. mas tem um golinho. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, meu padrinho.
Paz para todo mundo e dignidade. Calma, já. vamos fazer juntos, vai. Vai. Vamos fazer ali, dignidade já.